Olá! Hoje a gente começa um livro novo, o segundo livro de Reis. Na verdade, o segundo livro de Reis dá sequência e continuidade ao primeiro livro dos Reis, mas é um livro muito importante porque nós vamos trazer aqui a sequência dos reis do norte, o reino de Israel, e a sequência dos reis do sul, do reino de Judá. Nós vamos acompanhar toda a história desses dois reinos e dois fatos importantíssimos. Primeiro, a queda do reino do norte, a destruição do reino do norte com a queda da Samaria feita pelos assírios. Os assírios então tomam Samaria e chega ao fim o reino do norte. Logo depois, nós vamos ter também o fim do reino do sul, o reino de Judá, quando Jerusalém é destruída por Nabucodonosor e inicia-se então o exílio da Babilônia. Então nós vamos acompanhar tudo isso nesse segundo livro dos Reis. Quero agradecer você, obrigado por fazer essa caminhada com a gente. Quantos livros nós já passamos, né? Começando mais um hoje. E é importante a gente lembrar que nós vamos ler a Bíblia inteirinha, todinha, do primeiro capítulo de Gênesis ao último capítulo de Apocalipse. E você faz essa caminhada comigo. Quero que você compartilhe esse vídeo, chame outras pessoas, convide outras pessoas, para que eles comecem desde o primeiro capítulo, hein? Desde o primeiro capítulo de Gênesis, todos os dias, um capítulo por dia e um aprofundamento. Obrigado pelos comentários e vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Segundo livro dos Reis, primeiro capítulo. Vamos lá. Aliás, deixa eu falar, esse segundo livro dos Reis foca muito no profeta Elias e Eliseu, mais em Eliseu, que é o sucessor de Elias. Vamos lá. Tendo morrido Acabe, Moabe revoltou-se contra Israel. Ocosias caiu da sacada do seu aposento em Samaria e feriu-se gravemente. Enviou então mensageiros aos quais disse: Ide consultar Baal-zebub, deus de Acaron, para saber se serei curado desse mal. Mas o anjo do Senhor falou a Elias, o tesbita: Sobe ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Não há porventura um Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, deus de Acaron? Por isso, eis o que diz o Senhor: Não te levantarás do leito a que subiste, mas morrerás. E Elias partiu. Os mensageiros voltaram para Ocosias e este lhe perguntou: Por que voltais? Eles responderam: Um homem nos veio ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o vosso rei e dizei-lhe: Isso diz o Senhor: Não há porventura Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebub, deus de Acaron? Por isso não te levantarás do leito a que subiste, vais morrer. Ocosias disse-lhes: Como era esse homem que veio ao vosso encontro e vos falou desse modo? Era um homem coberto de pelos. Responderam-lhe que trazia um cinto de couro em volta dos rins. O rei disse: É Elias, o tesbita. Imediatamente enviou-lhe o rei um chefe com seus 50 homens. Este foi ter com Elias, que estava sentado no alto do monte, e disse-lhe: Ó homem de Deus, desce depressa, pois é ordem do rei. Elias respondeu: Se sou um homem de Deus, venha fogo do céu e vos devore a ti e aos teus 50 homens. E o fogo, caindo do céu, devorou o chefe e seus 50 homens. O rei mandou outro chefe com os seus 50 homens, o qual, chegando aonde estava Elias, lhe disse: Ó homem de Deus, esta é a ordem do rei, desce imediatamente. Se sou um homem de Deus, respondeu Elias, venha fogo do céu e te devore com os teus 50 homens. E o fogo, caindo do céu, devorou o chefe e seus 50 homens. Pela terceira vez, mandou o rei um chefe com seus 50 homens, o qual, chegando onde estava Elias, pôs-se de joelhos, suplicou-lhe, dizendo: Peço-te, homem de Deus, que a minha vida tenha algum valor aos teus olhos
e a destes 50 homens, teus servos. Veio o fogo do céu e devorou os 2 primeiros chefes. Mas agora que minha vida tem algum valor aos teus olhos. O anjo do Senhor disse a Elias: desce com este homem, não temas. Elias levantou-se e desceu com ele à casa do rei. Disse-lhe: eis o que diz o Senhor. Por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebu, deus de Acaron? Não te levantarás do leito a que subiste, pois morrerás. Ocosias morreu, segundo a palavra que o Senhor tinha dito pelo profeta Elias, e seu irmão Jorão sucedeu-lhe no trono no 2º ano de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porque Ocosias não tinha filhos. O restante da história de Ocosias e suas ações, tudo está registrado no livro das crônicas dos reis de Israel. Muito bem, gente. Começamos esse livro já com a narração e trazendo aqui o nosso rei Ocosias, que é filho de Acabe. Se você entender e perceber, este primeiro capítulo ele dá sequência ao último capítulo do primeiro livro de Reis, quando fala justamente que Acabe havia morrido em batalha, por uma flecha que havia atingido, e Ocosias havia subido como rei. Ocosias é filho de Acabe. O que nós temos? O texto desse capítulo começa dizendo que há uma revolta em Moabe. E diz o texto, isso é importante a gente lembrar, e diz o texto que Moabe se revoltou contra Israel, ou seja, dá para a gente perceber que nós temos aí uma querela entre Moabe e Israel, ou seja, uma revolta de Moabe em relação a Israel. O rei Ocosias não pôde participar dessa batalha. Por quê? Porque é o seguinte, houve um acidente, ele caiu da sacada e ficou de cama, talvez paralítico, e não podia se levantar da cama. Ele, muito preocupado, fez uma coisa muito feia. Ele é Deus, ele é rei de Israel e mandou consultar, olha aqui, mandou consultar um deus numa cidade filisteia. Acaron é uma das 5 cidades filisteias, uma das 5 cidades onde se cultua Baal, onde se cultua deuses estrangeiros, deuses estranhos. E o rei de Israel, Ocosias, comete um grande pecado. Aliás, ele vem de uma linhagem de pecado, Acabe era um homem que era totalmente infiel ao Senhor, e Acabe era um homem que cultuava justamente deuses estranhos e deuses pagãos. Mas vamos lá. O filho Ocosias manda consultar Baal-zebu. Esse nome, Baal-zebu, tem que explicar. Na verdade, o nome, eles usam, eles fazem um jogo de palavra com Baal-zebu, A palavra Baal significa Senhor, o Senhor. Baal-zebu era o nome de uma divindade, atenção, de uma divindade ali da região, de um deus daquela região. E aí, deixa eu te explicar uma coisa. Eles usam a expressão Baal-zebu, que ao ouvir dá a impressão que está se falando Senhor das moscas, como uma maneira de ridicularizar o deus filisteu. Então, só para que a gente entenda, Baal-zebu, Baal-zeber é um deus filisteu, um deus pagão, um deus que ao ser consultado, você está cometendo uma idolatria. Ora, os israelitas, principalmente os profetas, eles tratam este deus filisteu com o termo Baal-zebu, que significa Senhor das moscas, ridicularizando o deus filisteu.
No Novo Testamento, esse Baal-zebu vai virar Beuzebu, que é a maneira com que eles tratam os demônios. Beuzebu, chefe dos demônios. Porque no Novo Testamento, o deus pagão, o deus filisteu, ele vai ser identificado como o demônio. Então, por isso que lá no Novo Testamento vai se chamar Beuzebu, mas que vem da palavra Baal-zebu, que era uma maneira dos profetas ridicularizarem o deus pagão dos filisteus. Tudo bem? Então vamos lá. Aí o Ocosias manda consultar não o Senhor, mas manda consultar um deus pagão numa cidade filisteia. Quando Elias fica sabendo disso, Elias está lá em Carmelo, no Monte Carmelo, ele manda seus servos para encontrarem os mensageiros do rei que estão indo em busca de uma resposta dos profetas de Baal-zebu. E aí, quando os mensageiros do rei Ocosias estão indo, eles são interceptados pelos servos do Elias e fala assim: volta, fala para o seu rei dessa forma. Afinal de contas, não há Deus em Israel para que você tenha que consultar Baal-zebu, um deus pagão? Por causa disso, você não ficará curado e você vai morrer. Os mensageiros do rei ficaram assustados, voltaram até o rei e falaram: ô rei, é o seguinte, nós não conseguimos chegar lá em Acaron. Mas por que vocês não conseguiram chegar? Porque nós fomos interceptados por um servo, não foi por um servo, foi pelo próprio... foi pelo próprio Elias, foi mensageiro, não, foi pelo próprio Elias, foi pelo próprio Elias. Eles falam, nós estávamos indo, então não foi pelos servos de Elias, eles foram interceptados pelo próprio Elias, então eles não foram interceptados pelos servos de Elias, foram pelo próprio Elias. Então ele chegou e falou, nós não conseguimos chegar em Acaron não, porque lá apareceu pra gente um homem estranho, tudo coberto de pelo, com um cinto, né? E ele falou pra gente, volta pro rei e diga pro rei que não há Deus em Israel, para você ter que consultar um Deus pagão em Acaron. Olha, por causa disso você não vai ser curado e vai morrer. O rei perguntou-se como era este homem. Ele queria saber quem que era esse homem. Ele falou, era um homem que tinha todo coberto de pelo e tinha um cinto de couro. Ele falou, é o profeta Elias. Por quê, gente? Porque esta era a maneira com que os profetas se vestiam. Cobriam-se com roupa de pelos, geralmente amarravam um cinto de couro. Era assim que os profetas eram conhecidos. João Batista também se vestia assim. Ora, ele falou, é o Elias. Esse Elias já foi uma pedra no sapato do meu pai, agora é uma pedra no meu sapato também. E aí então que o rei Ocosias, lá deitado no seu leito, manda um chefe de 50 com 50 homens. Opa! Isso não foi uma embaixada pacífica, não. Isso foi uma coisa meio militar. Vou trazer a força. E vai aonde? Vai até o Monte Carmelo, porque o Elias está no Monte Carmelo. Chega lá, eles falam, desce! E Elias falou assim, homem de Deus, desce! Homem de Deus é a maneira que antigamente se chamava o profeta. Homem de Deus, desce! E Elias fala, se eu sou homem de Deus, vai descer fogo sobre você. E realmente, descer fogo significa vir raios e tal, eles não conseguem. Vai mais uma vez um chefe de 50 com 50. Desce! Homem de Deus, se eu sou homem de Deus, vai vir fogo, vocês não vão. E a terceira vez, o chefe de 50 foi, junto com 50, e ele pediu, por favor, tenha piedade de mim, porque se eu não te levar, nós vamos morrer. Se eu não te levar, morremos nós aqui por causa do fogo que vem do céu, ou então morremos lá por causa do rei. Então, por favor, vem. E o Elias então vai. O Elias vai, chega diante do rei e fala, o que eu queria dizer, eu falo na sua cara, sabia? Não tem rei, não tem Deus em Israel? Não tem Deus em Israel para você consultar outro Deus? Por causa desse pecado,
Por causa desse pecado, você não vai descer dessa cama, você vai continuar doente e você vai morrer. E dito e feito, o rei morre. Quem é que vai substituir o rei? Ele não tem filho. Não, Ocosias não tem filho. Então o seu irmão chamado Jorão vai assumir, porque Uzias não tem filho. Não confunda com Jorão, que também é rei lá em Judá. É um outro Jorão. Os nomes são muito parecidos, né? Então, nós vamos ter um rei Jorão em Judá e vamos ter um rei Jorão aqui no norte. Não confunda os dois reis. Ok? Muito bem. Elias de novo dando das suas aí, sendo aí uma pedra no caminho dos reis infiéis. Foi assim com Acabe, está sendo assim com Ocosias. E se segura, malandro, porque Elias não deixa passar batido nada que seja infidelidade. E vem Eliseu aí, ó. Eliseu é pior do que Elias também. Vamos lá, gente? Vamos lá entender aqui direitinho. Alguns versículos que eu queria lembrar. Versículo 1. Tendo morrido Acabe, Moabe revoltou-se contra Israel. Muito bem. Aqui uma coisa importante. A morte de Ocosias, né, que vai acontecer neste capítulo, ela dá sequência ao último capítulo do primeiro livro de Reis. Porque o primeiro livro de Reis fala justamente de que Ocosias ascende ao trono, mas aqui esse primeiro capítulo já vem dizendo que durou muito pouco tempo, houve um problema com ele, um acidente que fez com que ele não pudesse participar das batalhas contra Moabe e praticamente ele não reina muito tempo e morre, talvez mesmo em consequência deste acidente que ele teve na sua sacada. Versículo 2. Ocosias caiu da sacada do seu aposento em Samaria, feriu-se gravemente, enviou então mensageiros aos quais disse: ide consultar Baal-zebu, deus de Acaron, para saber se serei curado desse mal. Aqui está o pecado, mais uma vez, Baal-zebu. Baal-zebu, traduzido, seria Senhor das moscas. Das moscas, né? Mas como que se chama Senhor das moscas? Não é que aqueles que cultuam Baal-zebu, chamam ele de Senhor das moscas. Não. O termo Baal-zebu é uma corruptela do nome certo deste Deus, de uma divindade filisteia, em que os profetas e a Bíblia usa como de uma maneira jocosa e ridicularizando o nome do Deus dos filisteus. Então eles dizem Baal-zebu como se fosse o Senhor das moscas, que não vale nada. Vamos ser sinceros, onde é que a mosca fica voando? Em cima do estrume, né? Então é uma maneira de dizer, esse aí, rei, é um rei do estrume, né? Um rei do estrume, né? Tá bom? Desculpa, rei não, um deus do estrume. Esse, né? Já que a mosca fica ali em cima do estrume, então esse rei, esse deus aí é o deus de estrume, né? Então era um trocadilho para ridicularizar um deus filisteu. Acaron, eu já disse para você, Acaron é uma das 5 cidades filisteias, lá se cultua deuses pagãos, né? E são deuses que não são, que os profetas e sempre a Bíblia condenou. Qual que é a falta do rei? Qual que é o pecado do rei Ocosias? É consultar deuses estranhos, deuses pagãos, né? E aí, gente, a gente vê a figura de Elias. Elias é o grande adversário do baalismo. O baalismo, que vem de Baal, é a religião pagã que já se cultuava na região da Cananeia, de Canaã, entre os cananeus. Então lembra disso. O povo de Deus vem de fora, depois de passar 40 anos no deserto. Entra em Canaã. Em Canaã já existia um povo estabelecido. Né? Ali tem os filisteus, tem os amorreus, tem os heteus, tem os heveus, tem os jebuseus. Todo esse povo já morava ali. E todo esse povo já tinha a sua religião. E todo esse povo já tinha seus deuses. Quando os israelitas entram, eles não aceitam esses deuses pagãos e esses deuses estranhos. Mas eles convivem com eles.
E aí você vai ver sempre uma luta muito grande dos israelitas para eliminar esse tipo de religião de deuses pagãos que já havia ali em Canaã. Elias, escute, Elias é o grande profeta adversário do baalismo. Toda a vida de Elias foi para combater Baal. Já teve aquele desafio com os profetas de Baal ali no Monte Carmelo, lembra? Que Elias venceu. E a vida toda, Elias, quando percebia um rei de Israel prestando culto para Baal, ele ia lá e descia a lenha. Quando ele percebia que o povo estava pendendo para o lado de Baal, ele ia lá e descia o cacete. Elias é o grande profeta adversário do baalismo. Tá bom? Vamos lá. Versículo 8. Era um homem coberto de pelos, responderam-lhe, que trazia um cinto de couro em volta dos rins. O rei disse, é Elias o tesbita. Então deixa eu explicar direitinho. Quando o rei Ocosias manda mensageiros para conversar lá em Acaron e consultar o deus Baal-zebu, o próprio Elias intercepta os mensageiros do rei Ocosias, diz, onde vocês estão indo? Estamos indo consultar o deus Baal-zebu. Aí o próprio Elias diz, diga para o rei Ocosias, não há Deus em Israel, que você precisa consultar um Deus em Acaron, por causa disso você não vai ficar curado e você vai morrer. Os mensageiros voltam e diz, rei, nós fomos interceptados por um homem que disse, tá. O rei diz, como era esse homem? Eles disseram, era coberto de pelos e tinha um cinto de couro. Ocosias fala, é Elias, o tesbita. Ele vai me encher as paciências por causa disso. E dito e feito. Elias volta para o Monte Carmelo. E aí, o rei Ocosias manda três legiões. Uma vez, 2 vezes e 3 vezes para trazer Elias diante dele. Vamos lá que você vai entender agora. Versículo 8. Versículo que eu queria falar. Essa indumentária de pelo e o cinto de couro é a indumentária padrão dos profetas. Vamos lá. 9. Aqui eu disse para você. Imediatamente enviou-lhe ao rei um chefe com seus 50 homens. Esse foi ter com Elias, que estava sentado no alto do Monte Carmelo, e disse-lhe, ó homem de Deus, desce depressa, pois é a ordem do rei. Muito bem, eu queria lembrar você que trata-se de uma expedição à mão armada, viu? Contra Elias, né? E aqui não é uma coisa pacífica, não. Se fosse só assim, eu quero que o Elias venha à minha presença, o rei teria mandado ali alguns mensageiros para convidar, né, gentilmente Elias a vir em sua presença. Mas não foi uma coisa pacífica não, meu filho. Mandou um chefe de 50 com 50 homens. É uma verdadeira expedição à mão armada. Então era uma coisa séria. Elias estava sendo preso ali, praticamente preso. Não é um convite gentil, não. É uma intimação, como que chama? Uma condução coercitiva. Isso não, estava ali com a polícia, uma condução coercitiva levando Elias. Elias, então, diz, vai descer fogo do céu. Eles não conseguem, né? Fogo do céu aqui lembra pra gente raios que vêm sobre eles. Durante 3 vezes é mandado essa expedição à mão armada, até que na última há uma negociação. O chefe faz uma negociação com Elias e Elias vai até o rei. Tá bom? Tá acabando aqui, gente. Versículo 10.
Elias respondeu: se sou o homem de Deus, e venha fogo do céu e vos devore, a ti e aos teus 50 homens. E o fogo, caindo do céu, devorou o chefe dos seus 50 homens. Isso aqui, fogo do céu, gente, provavelmente são raios que vêm do céu, mas que venha fogo do céu. Isso aqui é uma expressão que mostra justamente que é Deus que envia esse fogo, ou seja, venha fogo do céu, não só de cima, mas é Deus que envia esse fogo, e é Deus que impede que essa expedição militar leve Elias na presença do rei. Versículo 17. Está acabando aqui. 17. Ocosias morreu, segundo a palavra que o Senhor tinha dito pelo profeta Elias, e seu irmão Jorão sucedeu-lhe no trono, no 2º ano de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porque Ocosias não tinha filhos. Então, o que nós temos aqui? Quem assume o trono é quem? É o seu irmão Jorão. Por que o irmão que assume? Porque Ocosias não tinha filhos. Eu quero voltar a lembrar você, não confunda com o Jorão, que foi rei de Judá. Lá em Judá também tinha um rei chamado Jorão. Mas esse Jorão lá de Judá era o filho de Josafá. Azá, Josafá e Jorão. Esse Jorão aqui é irmão de Ocosias, tá certo? Então não confunda. Muito bem, o rei vai morrer e nós vamos ter aí o próximo que vai subir ao trono. Assim nós vamos percorrendo todos os reis, mas uma coisa se mantém ainda intacta no reino de Israel, no reino do norte: a infidelidade a Deus. Os reis e o povo ainda continuam cultuando deuses estranhos e pagãos. Isto fere o coração de Deus. Et crucem domini, fugit partes adversae. Vite teleu de tribiuda, radix Davidi. Aleluia.